Você lembra daquele dia que quando você viu uma teoria e você ficou pensando, cara, eu tenho medo que isso se torne real? Vídeo para falar de Five Nights at Freddy's. Eu vou falar de um assunto muito discutido, que é sobre o Fox ser do bem ou não. Isso é uma das teorias mais bizarras de Digital Circle e tudo que indica que realmente está encaminhando para isso acontecer. E como vocês sabem, Digital Circle está com episódios ainda melhor. Cada episódio é uma pancada diferente, principalmente o episódio 8, um daqueles que muda totalmente a história. Depois dele, nada mais parece ser como antes. E no meio disso tudo, surgiu uma teoria que sinceramente me deixa muito desconfortável, que é a ideia do Bolha não é aquele personagem engraçadinho que todo mundo gosta, que ajuda o Caim, mas sim um completo arrombado. Porque se você parar pra pensar, o Bolha, ele não parece ser aquele mesmo personagem de antes. Ele não age como era, por exemplo, no episódio 1 ou no episódio 2, que ele tá sempre fazendo piadinhas com o Caim. Você realmente era a criação inferior. Você estragou tudo. Já chega! Esse papo de papai é esquisito, hein? Eu acho que eles estão curtindo mais as aventuras da caixa do que as minhas aventuras. O que eu faço? Devia morrer. Devia dar uma festança do na praia. Por que tá falando palavrão? É totalmente diferente. Dá pra perceber que tem algo errado com ele. E o Bolha realmente sente alguma coisa contra o Caim. E tudo começa a fazer ainda mais sentido com o decorrer do episódio 8. Fica ainda mais estranho, que o Bolha pode estar diretamente ligado ao Abel. Aquela IA que o Caim consumiu no começo do episódio 8. E se isso for verdade, então o Bolha é um dos maiores personagens de Digital Circles. E vai ser revelado tudo isso no episódio 9. Pode ser um fragmento do Abel, ou até mesmo o próprio Abel. E isso explicaria muitas coisas, os glitches, os comportamentos estranhos, as falas fora de contexto, até o jeito que ele interfere em momentos importantes na história. E tem mais, o Caim consegue controlar praticamente o circo. Então, por que ele não controla o Bolha? Provavelmente porque ele não pode. Ou pior, ele nem sabe o que o Bolha realmente é de verdade. Mostra uma coisa, e se o Bolha tiver controlando grande parte do circo e a gente nem sabe? E se ele for uma espécie de vírus esperando o momento certo para agir? E se ele já agiu? Como por exemplo, quando o Kingo tava hackeando o computador? Bem, tem uma parte importante que eu realmente não quero que seja verdade. Porque se o Bolha realmente for o grande vilão por trás de tudo, isso estraga completamente Caim. O Caim é interessante porque ele erra, porque ele é confuso, porque ele não entende totalmente o que tá fazendo. Agora, pensa colocar tudo isso em cima do Bolha. Eu acho que ficaria simples demais, sem peso e sem aquela profundidade. Então sim, eu aceito que o Bolha seja mais do que parece. Eu quero que essa teoria não seja 100% correta, e sim que tenha algumas mudanças e que fique interessante de fato. Porque, vamos ser sinceros, ninguém quer um final genérico e um final ruim. Mas eu acho que isso vai ser totalmente diferente em Digital Circle. E uma das principais coisas que me chamam a atenção é como a Ghostworks realmente faz a história bem feita. Ela realmente coloca a mão ali e muda muita coisa.